Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou pegar e vou trazer aqui para vocês como fazer o Canvas da proposta de valor usando o Miro como ferramenta. O Canvas de proposta de valor é uma das ferramentas que eu mais gosto de gerenciamento de produto, principalmente na etapa que a gente está do Discovery, em que a gente tem que entender as necessidades, dores, pontos de dores, necessidades dos nossos clientes e também entender como que a gente vai chegar e encontrar uma solução em um produto que resolva essas dores e essas necessidades. E antes de eu entrar aqui no Miro, aproveita e já dá o like no vídeo, porque eu sempre esqueço de pedir e ajuda muito a continuar o trabalho e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, bora pro Miro. Então, no Miro, aqui o que eu fiz? Eu peguei essa imagem aqui, que eu busquei no Google, coloquei lá Canvas da proposta de valor, achei essa imagem que eu achei bem legal, copiei, colei, coloquei aqui no Miro, tá ok? E já temos uma ordem aqui de como que a gente vai preencher, tá? A primeira coisa que pode parecer, quando alguém nunca usou essa ferramenta, é que a gente vai começar fazendo ela da esquerda para a direita, porque né, a gente escreve da esquerda para a direita. Porém, no Canvas da proposta de valor, o jeito que eu recomendo vocês fazerem é da seguinte ordem, tá? Começando primeiro pelo perfil do cliente. O perfil do cliente, aqui a gente vai estar falando das personas, quem são as nossas personas que usam o nosso cliente e vão usar a nossa solução que a gente está desenhando aqui ainda em uma etapa que é chamada de Discovery. Então a primeira etapa é mapear o que o cliente ele está fazendo, as tarefas do cliente, o que ele está fazendo no momento. Então a gente definiu uma persona e vamos entender o que ela está fazendo. Depois a gente vai tentar identificar os pontos de dor, todas as dores dela, que a gente também chama de pain points. Pain points também estão lá na jornada do usuário, né? Jornada do usuário a gente também analisa pontos de dor com bastante foco ali, né? Na sequência, a gente vai olhar ganhos, as necessidades de ganho desse cliente, que são parecidas com as dores, mas a diferença é que uma dor ela é algo que realmente atrapalha a pessoa, o ganho é um desejo de algo que poderia ajudar ela. Terminado o perfil do cliente, a gente está entendendo muito bem o que ele está fazendo no momento em relação àquele objetivo que a gente está analisando no Discovery, quais as dores e ganhos ele possui. Para daí, então, a gente começar a ter ideias, daí já entra numa parte de brainstorming, de ideias que criam alívios de dor, ideias que criam criadores de ganho. O alívio de dor se conecta muito com a parte da dor, obviamente, e os criadores de ganho se conectam com os ganhos. Eu gosto também, a gente pode chamar criador de ganho como se fossem vitaminas, né? Então essa é a analogia que a gente pode usar, né? Os criadores de ganho são vitaminas e os alívios de dor são remédios. Então a gente já consegue perceber, né? Então o que um cliente ele precisa mais? Ele vai dar mais importância para um remédio ou para uma vitamina? Então por isso que a gente separa. Os alívios de dor muitas vezes são mais importantes de serem mapeados. E só então, por fim, que a gente vai pensar em produtos e serviços que entregam esses criadores de ganho e esses alívios de dor, tá ok? Então essa primeira parte, que é o círculo, é focada na persona e o quadrado ele é focado na solução, tá ok? A gente vai fazer então agora, na prática, vamos fazer um exercício juntos aqui. Show? Então vamos lá. O meu objetivo, todo Discovery ele começa com um objetivo, beleza? Então a gente está resolvendo o problema, nesse caso, dos clientes, famílias, etc., encontrarem restaurantes pet friendly. Esse caso é o que eu uso nas aulas aqui de Product Management que eu dou, e eu acho ele bem legal porque eu consigo fazer o caminho completo dele. Então o que eu recomendo? Então aqui deixar bem claro qual é o nosso objetivo com esse Canvas da proposta de valor. Segundo passo, eu deixo escrito quem é a minha persona que eu estou analisando. Donos de pet, né? São os pais de pet aqui que a gente está analisando. Sejam famílias, sejam pessoas solteiras, a gente analisa elas como se fossem essa persona. É importante deixar bem claro. A gente poderia também olhar todo esse estudo analisando os donos ou donas de restaurantes, né? Como que eles iriam oferecer esse serviço, mostrar para os clientes potenciais que eles oferecem esse serviço. Tendo a mesma imagem que a gente já pegou ali, eu usaria, então eu já deixo alguns cards aqui para ficarem mais fáceis da gente ir construindo o que a gente vai escrever, tá ok? Eu começo sempre pelas tarefas do cliente, né? Então as tarefas do cliente é de onde a gente vai começar. Então quais são as tarefas do cliente que a gente está mapeando? As tarefas que a gente pode colocar é assim, um exemplo, ó, domingo de manhã quer passear e ter uma refeição fora levando o pet. Domingo eu coloquei aqui, mas poderia ser outro dia também, tá? Trabalha fora durante a semana, pet fica em casa ou creche. Não tem com quem deixar pet quando sai para comer fora.
Então, pensamos aqui em 3 situações. Então, as tarefas são atividades que a pessoa está passando, são situações que a nossa persona passa. Quais são as dores que ela tem e as necessidades de ganho nesse processo, enquanto ela está fazendo essas atividades? Primeiro, dores. Primeira dor que eu posso dizer em primeira pessoa, porque eu passo por isso direto: pet destrói a casa quando fica sozinho. Então destrói a casa, acaba encontrando ali, destrói uma planta, um chinelo, alguma coisa, que enquanto ainda está, né, educando, bem terrível. Ainda mais a gente, né, mora em apartamento, tenho 2, complicado. Bom, o que mais que a gente poderia colocar aqui? Pet faz muito barulho quando fica sozinho. Vizinhos reclamam. Legal? Muito bem, mais um ponto aqui. Agora eu vou colocar uma outra ponto de dor que eu acho que pode acontecer, que é assim: quando sai com o pet para comer, descobre quando chega no lugar que não pode. Então vamos supor aqui que a gente sai com o animalzinho, vai fazer a refeição e na hora descobre que não dá que o lugar não aceita. Aí você tem que mudar de ideia, ir para outro lugar. Então essas são as dores que eu mapeei aqui, 3 dores para a gente começar. Quais são as necessidades de ganho que a gente poderia ter? A primeira, com certeza, que eu vejo é ter um tempo gostoso com o pet. Eu acho que seria isso, né? Sair junto com o animalzinho e poder curtir, né, o dia, né? Também podemos colocar aqui que seria uma necessidade de ganho, uma sensação de que o pet não está estressado, não tá estressadinho ali, o animalzinho não tá em casa, nervoso, brabo. Então é um ganho, né? Você saber que ele tá ali contigo, você tá curtindo um momento e tal. Então acho que é uma outra necessidade de ganho aqui. Podemos colocar umas coisas como assim, evitar problemas com vizinhos. Isso aqui é uma necessidade de ganho. É uma dor quando você já tem a reclamação e quando você está querendo evitar que aconteça aquilo, pode ser um ganho. Então, às vezes, vão ter coisas que podem até ficar um pouquinho parecidas. Não tem problema. Nesse momento, esse tipo de ferramenta, ela tem o foco realmente de ter uma questão de brainstorming, a gente colocar ideias e ir criando os cards para a gente depois filtrar. É uma atividade muito feita também na parte de UX, né? UX Design, acaba trabalhando bastante. Eu gosto bastante que faz parte de produto. E uma necessidade de ganho que a gente poderia colocar seria saber um lugar tem espaço específico para o pet ficar. O que eu quero dizer com isso? Poderia ter uma necessidade de ganho. Não é só eu ir num restaurante que eu posso ficar com o cachorro do lado enquanto eu estou comendo. De repente tem um lugar que tem um espaço que você pode soltar o animal e deixar ele lá. Isso pode ser uma necessidade de ganho, né? A persona quer saber onde ela poderia levar e deixar o pet num espaço específico para isso. Show! Dando sequência, agora a gente começa a pensar o que a gente pode fazer para aliviar a dor de o pet destruir a casa quando fica sozinho, o pet faz muito barulho quando fica sozinho, os vizinhos reclamam e quando sai para comer descobre que o lugar não aceita pet. Primeiro, o alívio de dor com certeza é uma lista de locais que aceitam. Eu ter essa lista aliviaria a minha dor. Saber que o lugar aceita ou não já me alivia a minha dor. Outra coisa também é eu saber que o lugar ele é bem avaliado. Então a avaliação do lugar me ajuda a ir num lugar bom. Ok? Então a avaliação pode ser um alívio de dor também, né? Eu poderia ter avaliação de outras pessoas que foram lá e que levaram e que gostaram, ter fotos eventualmente, né? Fotos do lugar. E indo agora para criadores de ganho, a gente vai perceber uma sutil diferença. O que a gente poderia colocar como criador de ganho para essas questões? Eu vou até usar algumas ideias dos alunos que eu tive na minha última turma que eles deram e eu vou usar as ideias que eles deram que são bem interessantes. Por exemplo, no espaço, para eu ter um ponto, espaço específico para o pet ficar. De repente, um criador de ganho é ter espaço creche para o pet no lugar, né? No restaurante ter esse espaço. Então é um criador de ganho. Um outro criador de ganho que eles passaram foi criar um cupom de desconto para conhecer o restaurante. Então você cria um ganho que não necessariamente está na necessidade de ganho aqui, que seria o desconto, mas sim conhecer o lugar, né? Saber um lugar que tem esse espaço. E aí eu crio um incentivo para a pessoa ir lá. Não está relacionado a uma dor, mas é um incentivo. Então é criador de ganho. Outro ponto que foi colocado, foi sugerido, é a gente pensar em um criador de ganho. De repente, um combo com pet shops. Se o restaurante for do lado de um pet shop, ter um combo para você poder deixar ali e às vezes dar o banho no animalzinho enquanto você está tendo ali a refeição. Então seria mais um criador de ganho, né? Tentando trazer valor para o usuário. Agora que a gente tem esse mapeamento, a gente cria o produto ou serviço de fato.
Então, o produto ou serviço, de fato, vou criar aqui uma outra cor para ficar um pouco mais evidente. Vou fazer o laranja aqui. Então, o produto ou serviço que a gente vai fazer para atender isso é muito baseado em brainstorm de ideias. Então, às vezes a gente vai fazer o discover e vai chegar nesse momento e vai tirar uma foto e vai parar aqui para daí fazer uma rodada de brainstorm, de ação, pensando em ideias. Depois que rodou essa rodada, a gente vai, traz essas ideias e encaixa aqui nos produtos e serviços que vão gerar o quê? Criadores de ganho e os alívios de dor, tá ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter um app, né? Um app com lista de locais que aceitam pet. Esse é um produto que a gente poderia criar, né? Então, ter vouchers e cupons de desconto para incentivar clientes a irem no local. Então seria um outro serviço que a gente pode ter dentro do nossa solução. O que mais que a gente poderia colocar aqui? Avaliação de pessoas, né? Avaliação de clientes sobre o local. Por quê? Para saber, ó, esse lugar é bom, ele realmente aceita, tive uma experiência boa, ter a notinha, de repente a estrelinha, né, ou nota, né, de avaliação. É muito legal que cria uma comunidade. E agora para finalizar, o porquê que o círculo não fica na esquerda e o quadrado na direita? Uma curiosidade. Por causa do seguinte, depois que ele está preenchido, é mais fácil, você pode ler ele da esquerda para a direita. Então a gente leria ele assim: nós vamos desenvolver um aplicativo com lista de locais que aceitam pet, em que ele vai ter vouchers e cupons de desconto para incentivar clientes a irem no local, tendo também as avaliações desses clientes sobre os locais que são bons ou que não são bons, né? Por que a gente vai oferecer isso? Para a gente oferecer todos esses criadores de ganho e vitaminas para tentar resolver e trazer o valor para o cliente de ter um tempo gostoso com o seu pet, ter a sensação de que ele não está estressado em casa sozinho, evitar ter problemas com vizinhos, saber que os lugares em que tem espaço específico para o pet ficar, evitar que o teu pet destrua a tua casa quando fica sozinho, não ter problema com os teus vizinhos, de novo aqui, evitar esse barulho que ele faz quando fica, evitar você ter a frustração de chegar num lugar e descobrir que ele não aceita, quando você quer passear num domingo de manhã, levar o seu pet junto, quando você fica em casa durante o período que você fica trabalhando a semana, fora de casa, você tem que deixar o teu pet sempre ou em casa ou numa creche, você depois possa ir de noite, de repente jantar e levar ele junto com você num passeio e resolver o problema de quando você vai sair, você poder levar ele junto, né? Porque você não tem com quem, nessas situações você não teria com quem deixar. Então a gente fecha aqui o nosso Canvas da proposta de valor. Se você gostou, curta o vídeo que ajuda o canal a crescer. E também, se quiser conhecer mais sobre os cursos que eu tenho de Product Management, eu tenho um curso totalmente online gravado que você pode assistir a hora que quiser as aulas. O link está aqui no post, pode clicar ali e dar uma conhecida. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar nos comentários também que eu respondo. Espero que tenha ajudado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau!